Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com o vosso auxílio, a fim de que toda nossa oração e obra tenha sempre em vós o seu princípio e por vós chegue ao seu fim. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje vamos continuar a doutrina cristã, baseado na obra de São Roberto Bellarmino e baseado também no Catecismo Maior de São Pio X e baseando-se também no Concílio de Trento. Então, lembrando que essa aqui é a segunda parte. Na primeira aula, na primeira parte, a gente viu o sinal da Santa Cruz e o que nós devemos saber. Mas eu deixei passar algo que é muito importante, que é a primeira pergunta de qualquer catecismo. Sois cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. Parece que é algo simples, né? Mas como as pessoas que seguem, por exemplo, que seguem alguma doutrina, eles sempre tomam o nome de seu mestre. Como, por exemplo, quem segue a doutrina de Platão, chamada de platônico, de Aristóteles, de aristotélico, de Lutero, luterano, de Maomé, maometanos. E assim também é a gente. Nós somos chamados de cristãos porque somos seguidores de Jesus Cristo, que é o nosso chefe e mestre. E os cristãos, esse nome, começou-se a dar lá na cidade de Antioquia, muito tempo atrás. E a finalidade de se chamar cristão era para se distinguir dos hebreus e dos gentios. E o que significa ser chamado de cristão? Porque essa é uma parte muito que as pessoas às vezes não ficam muito atentas, né? E quão importante é esse nome. Quando a gente vai para o santo batismo, quando a gente é batizado, a gente é elevado pela graça a uma dignidade de uma realeza, uma dignidade real. Nós somos dignos de verdade. Assim, nós adquirimos sobre nós mesmos, sobre nossas paixões, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre todas essas coisas, nós somos elevados. Porque assim, quando a gente é batizado, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiro do céu e capaz, apesar da nossa fraqueza, de fazer obras dignas da vida eterna. Quando o sacerdote nos batiza, ele oferece a Deus, quando ele nos batiza, ele nos traz uma graça, ele apaga toda a mancha de todo o nosso pecado da vida passada. Nos torna brancos como a neve. E por isso, o santo batismo significa a gente é feito, além disso tudo, como que sacerdote. Porque nós vamos oferecer a Deus o sacrifício de um coração puro, contrito e humilhado. E por isso que os príncipes dos apóstolos, São Pedro, chamam o povo cristão de sacerdócio real. Mas não é só por isso que nós os chamamos cristão. Porque através do santo batismo também nós somos enxertados como sarmentos na videira. E a videira é Jesus Cristo. E é da videira que nós recebemos a seiva. E essa seiva quer dizer o Espírito que anima ao nosso mesmo Senhor. E nós vivemos da sua vida. Nós dependemos dessa seiva para sobreviver, para não morrer, para não cair podre.
e porque nós estamos ali enxertados nessa videira, que merecemos o nome de cristão. E finalmente, com o batismo, ficamos membros vivos do corpo mítico da igreja, cuja cabeça é Cristo. E nós, sendo membros de Cristo, justamente assim nos chamamos de cristãos. E daqui dá para se ver quão excelente é esse título de cristão. E as pessoas não veem muito a dignidade do cristão, a dignidade desse nome. Quando o homem diz, eu sou cristão, ele tem que sentir na alma um profundo sentimento de satisfação e um santo orgulho. Por quê? Você não fica orgulhoso quando algumas pessoas não ficam orgulhosas? Quando alguém fala, você é um médico, você é um juiz, você é um rei, você vem de família tal, né? Família Magi, você vem da linhagem tal, você é filho de um sábio, como a gente vê por aí, ou um rei, imperador. Todos esses títulos não são nada em comparação ao título de cristão. Um rei, é claro que um título de um rei, porque ele tem um domínio sobre muitos povos, de um rei ou de um presidente. Que vale esse título? Ser chamado de rei, mas não é cristão. O que significa isso? O que significa que me aproveitaria mandar a muitos, se apesar disso, eu for súdito e servo das minhas paixões, escravo delas? Que adianta eu ter meus serviços milhares de soldados e oficiais, se eu for escravo do diabo? O mendigo, que é cristão, é muito mais digno em todos os quesitos do que um rei que não é cristão. O título de cristão nos enobrece. E quem o tem, com o esplendor da graça, da justiça e da caridade, quem o consegue, é um sinal de que nós fomos elevados a um estado sobrenatural superior a qualquer outro estado ou dignidade humana. Quando nós morremos, quando nós vamos morrer, as pessoas vão morrer, elas não vão levar consigo as insígnias, a nobreza, o dinheiro, a fama, a beleza, o apelido da família ilustre, a honra de ser da sua sabedoria. Não vou levar nada disso. Nós somos pó. Porém, o cristão é imortal, porque nossa alma está presa na videira de Jesus Cristo, que ressuscitou e que vive pelos séculos dos séculos. Vê quão digno é ser chamado de cristão. E outra coisa, quando a gente vai ver a história, esse nome, essa frase, eu sou cristão, por 300 anos quase, e por muitos outros períodos, essa foi a frase dos mártires. Quem falasse isso era martirizado. Cristo, sou cristão. Cristianus sum. Confessava assim aqueles proto-mártires da igreja. E eles iam para as arenas, serem devorados pelos leões, serem feitos todos os tipos de tortura, porque eles não visavam esse mundo, visavam sim o próximo, e sabiam da dignidade desse nome. Cristianus sum. Mas nos nossos dias, os cristãos, eles se envergonham de fazer em público a sua profissão de fé, como se o nome de Cristo fosse desonroso, infame, vergonhoso. Será que a gente vê algum presidente? Melhor, será que a gente vê algum rei que envergonha da sua coroa? Ou um filho do seu apelido?
um sábio da sua biblioteca, dos seus livros, dos seus títulos, as pessoas, que têm doutorado, mestrado. O nome cristão foi possuído com orgulho por milhões de homens excelentíssimos em santidade e doutrina. Atravessou os continentes, os mares, evangelizou os povos. E é por isso que devemos sempre não se envergonhar e lembrar da história dos mártires. Que nos dias de hoje é um martírio ser cristão. Você vai ser alguém diferente dessa sociedade mundana, dessa sociedade por vezes satânica, e desses amigos e inimigos que vocês veem por aí, dessas pessoas que são muito apegadas às paixões da carne, são escravos das suas paixões. Nós somos cristãos, elevado a um estado sobrenatural, uma dignidade maior que qualquer imperador, qualquer título de rei, qualquer coisa que você veja. Se não tiver cristão ao lado, não é digno. Não é digno. E por isso que nós dizemos, pela graça de Deus, porque ser cristão é um dom de Deus, e Ele dá de graça, quando Ele envia a graça e nós correspondemos a ela. E essa graça nós não a merecemos. Essa graça nós não a merecemos nem um pouco. Deus a dá porque Ele é misericordioso. Então dê graças a Deus porque você encontrou o caminho reto da verdade. Você saiu ou você não está nas seitas erradas, hereges, protestantes. Você encontrou a verdade. Você saiu do modernismo. Você entendeu o que está acontecendo nos dias de hoje. Pela graça de Deus. Que Deus envia graça a todos. E alguns a correspondem, outros não. Para maior prejuízo dessa alma. Somos cristãos não por nascimento, não por nossos méritos, somente pela vontade, pela graça e bondade de nosso Senhor. O amor de Deus perdoa a tudo. Perdoa tudo. O Espírito Santo, ele é um amor infinito. É um amor que você pensa, Deus, pequei outra vez, esse pecado ele não vai me perdoar. Ele perdoará. Ele perdoa tudo, porque é tão imenso o seu amor, que nada nesse mundo há de se comparar. Às vezes nós pensamos, mas não é um amor cego, é um amor exigente, que nos quer que mudemos de vida. Então por isso que ele fala para sempre para você. Seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Mude de vida. Isso lhe dá uma força, um ânimo. E apesar das suas recaídas, o amor de Deus é sempre e para sempre misericordioso. Então esse foi a aula do nome e do significado do que é pela graça de Deus. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Agimos-te graças, omnipotens Deus, por diversos benefícios tuis, que vives et reinas em século seculorum. Amém. Em nome do Pátria, Filho e do Espírito Santo. Amém.